Olá, doutor Mauro Fisberg. Hoje eu tenho duas perguntas para você. Pena que a gente ainda não pode estar gravando aqui presencialmente na Janela da Paulista, né? Pois é, mas vamos lá. Escuta aqui. O consumo de nutrientes tem, afinal, algum papel na prevenção da Covid-19? Olá, Isabel. Olá, amigos da Janela da Paulista. Essa pergunta que você me faz sobre o papel dos nutrientes na epidemia da Covid, ela é uma pergunta que começou já desde o princípio, desde março de 2020, quando nós começamos a ter o processo de desenvolvimento da pandemia. Então, sempre se discutiu se existiria uma pílula mágica ou uma bala de prata, ou até numa brincadeira se existiria uma bala de cobre, de zinco, uma bala de vitamina D, alguma coisa que pudesse contribuir de alguma forma, tanto na prevenção como no tratamento da doença, especialmente essa doença nova viral. E muito se discutiu porque exatamente os nutrientes têm ação sobre o sistema imune. E alguns desses nutrientes, como por exemplo as vitaminas antioxidantes, os minerais que trabalham nos sistemas de defesa contra a infecção, então aí os candidatos são a vitamina A, vitamina E, vitamina C, cobre, zinco, selênio, ferro, todos eles tinham alguma coisa muito importante para serem possíveis contribuintes para tanto na prevenção como para o tratamento. O que nós vimos ao longo desse tempo é que provavelmente manter um bom estado nutricional prévio a qualquer infecção é essencial, mas não há nenhum nutriente específico que tenha uma ação muito clara sobre o desenvolvimento ou a prevenção ou até a condição de mortalidade ou de morbidade do Covid. Mas, de qualquer forma, a outra grande pergunta que nós fazemos é se o Covid altera o estado nutricional. E, inicialmente, a grande preocupação que todos tinham era exatamente sobre alguns aspectos que são muito importantes relacionados ao corpo das pessoas que eram afetadas. Como você sabe, as comorbidades, principalmente o excesso de peso, a hipertensão, a idade, eram fatores de risco importantes. Portanto, a nutrição tem algo a ver com isso, especialmente porque a Covid é uma doença que pode causar um processo multi-inflamatório que está relacionado ao sistema imune e, consequentemente, à nutrição. Mas a pergunta que nós temos como clara é que não existe uma resposta. Então, nós sabemos que manter um estado nutricional adequado é muito importante, mas não tem um efeito específico sobre o desenvolver ou não da epidemia do Covid. E a pandemia em si, ela engorda ou acaba fazendo a gente desnutrido? Como é que é? Pois é, Isabel. Para essa sua segunda pergunta sobre o estado nutricional, o que acontece com a pandemia, nós temos duas situações importantes. Primeiro, obviamente, as pessoas que tinham algum grau de comprometimento maior no início da doença, especialmente os pacientes obesos ou aqueles que ficavam em UTI ou aqueles que tinham uma internação maior, que foram submetidos a procedimentos respiratórios, tinham uma grande perda do estado funcional, especialmente da massa muscular, com uma fraqueza gigantesca, alterações neurológicas, alterações do sistema imune e uma condição extremamente complexa. E isso mostrava também a excepcional importância de manter um apoio nutricional durante o período da internação ou mesmo no atendimento ambulatório. A situação totalmente diferente é o que acontece quando nós estamos com a população em pandemia, mas não doente. Essa é uma outra característica. Existem trabalhos que foram feitos nos países que já sofreram uma modificação do processo de isolamento, que já estão em praticamente vida normal, que mostraram que houve um aumento sim do excesso de peso, especialmente na população infantil e adultos jovens.
e isso estava relacionado de alguma forma a um aumento do grupo de refeições feitos em casa, o compartilhamento de refeições e especialmente no início a uma melhora das condições de relacionamento das próprias refeições. À medida que o tempo foi passando e que o estado social foi se deteriorando, com muitas populações perdendo renda, perdendo recursos, obviamente o padrão da alimentação foi caindo muito. Então, em vez dos benefícios de termos uma alimentação adequada, em família, compartilhada, experimentando produtos novos, nós começamos a comer os alimentos rápidos, práticos, mais baratos e que têm maior quantidade de gordura, maior quantidade de sal, maior quantidade de açúcar, mais rápidos, mais práticos de serem utilizados. Isso acabou levando a um aumento de peso. Mas nas populações pobres, a situação foi muito complexa e realmente houve um aumento da desnutrição naqueles grupos de populações que já estavam comprometidos social e economicamente. Então é uma doença muito complexa e que não dá para se separar das condições econômicas, sociais, de acesso a recursos de saúde, de conhecimento, de vacinação e de todos os aspectos que estão relacionados com a Covid. Então é uma pergunta extremamente complicada. Se você tivesse que me perguntar novamente daqui a alguns tempos, provavelmente nós já vamos ter mais evidências e a percepção que os nossos pais avaliam, que os pais das nossas crianças que em atendimento ambulatorial, mostram é que eles acham que em torno de 6 em cada 10 mantiveram o peso, mas 3 em cada 10 aumentaram e 1 em cada 10 perdeu peso. Esses são dados iniciais de uma pesquisa que nós estamos publicando nesse momento. Então eu acho que são respostas muito difíceis de serem dadas a perguntas que ainda nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Muitíssimas publicações apareceram nesses 2 anos e nós ainda vamos ter muita coisa pela frente, já que provavelmente nós vamos ter um volume enorme de informações de países como o Brasil, como os Estados Unidos, México, que estão sofrendo bastante ainda a pandemia, mas também nós vamos ter processos de avaliação dos países que ainda não sofreram e que talvez tenham problemas mais futuramente, pela falta de vacinas, como o componente, o continente africano e alguns países da Ásia. Ok? Isabel e amigos da Paulista, talvez um último comentário. O estado nutricional das crianças é diferente dos adultos. Por exemplo, não foram as crianças mais obesas que tiveram maiores complicações. Foram crianças usualmente com maior suscetibilidade a infecções, alterações imunológicas e que sofreram o que a gente chama de síndrome multi-inflamatória, que é uma doença extremamente complexa e que mostra uma falência de todos os nossos sistemas de defesa. Nós tivemos um número muito grande de acometimentos em crianças no Brasil. Nós somos o segundo maior país com mortalidade infantil por Covid por milhão de habitantes, só perdendo para o Peru. Muito maior do que os próprios Estados Unidos, muito maior que os países europeus e outros países da mesma região. Então é uma situação bastante complexa. Portanto, não pensem que é uma doença simples, que ela não afeta crianças, que não afeta indivíduos que não apresentam fatores de morbidade. Ainda nós estamos passando por um processo de transição, nós precisamos nos vacinar, nós precisamos fazer o reforço para quem necessita, nós precisamos manter algumas medidas de cuidado, ainda não é o momento de abaixar a guarda, tanto do ponto de vista de saúde pública, como do ponto de vista nutricional. Eita, doutor, muito bom falar com você, viu? Você é muito bom, mesmo que seja à distância e aqui na janela da Paulista, no nosso portal Saúde e Livros. Obrigado, Isabel, e até a próxima, onde eu espero que a gente já possa estar presencialmente com todos vocês. Um grande abraço.